Oi, turminha, boa tarde, tudo bem? Hoje a nossa aula do dia 17/11/2020, terça-feira. Teremos língua portuguesa e matemática e também atividades complementares do Aprender Sempre. Então vamos lá. Primeira coisa é a leitura que nós vamos fazer. A leitura de verbete com registro de informação. Página 155. Então, nós vamos fazer a leitura e aí depois vamos lá na página 155 do livro, tá bom? Então, vamos lá. O texto é abelhas. Existem cerca de 20.000 espécies de abelhas. As mais conhecidas são as comumente denominadas abelhas africanas. Mistura a abelha africana com a europeia, que podem causar acidentes, devido à inoculação de veneno com ferrão. Existem também as chamadas abelhas nativas, as quais, em sua grande maioria, não têm ferrão, nem veneno. Arapuá, jataí, mandaçaia, entre outras. E normalmente enroscam no cabelo, quando importunadas. Como não inoculam veneno, não são passíveis de controle, além de serem protegidas por lei ambiental. Encontramos ainda as mamandavas, abelhas grandes e solitárias, com ferrão e veneno, que em geral fazem seus ninhos no solo ou em ocos de árvores. As abelhas são consideradas insetos úteis. Por quê? Aí aqui tem esses 3 pontinhos, né? Cada pontinho fala uma utilidade desse inseto. Contribuem para a fecundação das flores, principalmente aumento da produção de frutos e grãos, que é a polinização. Produzem o mel e a geleia real, importantes fontes energética e nutritiva. Produzem o própolis, a partir de substâncias resinosas dos brotos e cascas de vegetais, o qual atua como antibiótico natural. Na sociedade das abelhas, distingue-se 3 tipos de indivíduos. Rainhas possuem ferrão, utilizado somente para posturas dos ovos. Zangões, sem ferrões. E operárias, que possuem ferrão. Alimentam-se do néctar e pólen que retiram das flores, levando-os para a colmeia e armazenando-os em favos, sendo que o trabalho todo da colmeia, coleta de pólen, néctar de própolis, limpeza, defesa, construção de favos e alimentação das larvas, é realizado pelas operárias. Esse texto, a fonte foi Secretaria da Saúde, Vigilância em Saúde, Controle de Zoonoses, Animais Sinantrópicos, Abelhas, 19/2/2019. Está disponível em prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saúde/vigilância em saúde _saúde. Controle _de zoonoses /animais sinantrópicos. E foi acessado em 5 de maio de 2020. Então, crianças, aqui, qual é o assunto do texto? São as abelhas, certo? E essas abelhas, nesse texto está contando os tipos que existem, que são as africanas, né, que elas são a mistura da abelha africana com a europeia, que ela tem o ferrão e pode causar acidente porque possui veneno nesse ferrão. Aí temos outras também abelhas que elas não têm ferrão e nem veneno, que a maioria delas que voam por aí, que são arapuá, jataí, mandaçaia e entre outras. Então essas arapuá, elas são as mais comuns que nós vemos por aí. E aqui embaixo, esses 3 pontos, são as coisas principais que as abelhas fazem de bom para a gente. Contribuem para a fecundação das flores, quer dizer o quê? Que elas contribuem para que as flores elas se espalhem por aí, né? As árvores e as folhas, né? As flores. Então elas fazem a polinização. Produzem o mel e a geleia real,
que nós consumimos, e tem o própolis também, que ele é considerado um antibiótico natural. Aqui embaixo está falando sobre os 3 tipos de indivíduos, que são as rainhas, os zangões e as operárias. Rainha, ela tem ferrão para fazer só a postura dos ovos. Os zangões são sem ferrões e as operárias que possuem ferrão também. E aqui embaixo fala do que elas se alimentam, que são dos pólens e do néctar que retiram das flores e levam para a colmeia e armazenam em favos. Então essa é a alimentação das abelhas. Aí depois disso, nós vamos lá no nosso livro, que é a página 155. Vamos lá. É aqui, turminha, ó. A página é essa daqui, ó. Etapa, ó, sequência didática, lendo e produzindo verbetes. Etapa 1, a apresentação da sequência didática. Então, estaremos falando sobre como construção de verbetes. Então, ó, nessa atividade, seu professor irá compartilhar a sequência didática, lendo e produzindo verbetes. Agora, você irá ampliar seus conhecimentos sobre alguns animais que têm hábitos interessantes. Então, o nosso tema escolhido foram as abelhas, né? O nosso verbete. Leitura de um texto da divulgação científica e de um verbete. Análise das características dos gêneros. Atividade 2. Leitura de verbete com registro de informações, ampliando os conhecimentos. Em dupla, registrem o que aprenderam sobre as abelhas com a leitura do verbete. Então aqui, crianças, parece até um pouco sobre aquela ficha dos animais que vocês fizeram, né? Da onça, do jacaré, do tuiú. Então aqui nós vamos falar sobre as abelhas. Então, o que vocês tiverem alguma dúvida, voltem lá no texto que eu acabei de ler para preencher aqui. Essa é a atividade. Onde vivem as abelhas? Quais são as características físicas? Como se organizam? Como se alimentam? Curiosidades sobre os animais. Então, assim, onde vivem as abelhas? Vamos procurar lá no nosso texto. Denominadas africanas, vamos ver aqui, ó. Existem cerca de 20 mil espécies de abelhas. As mais conhecidas são as comumente denominadas abelhas africanas, que podem causar tal. Existem também chamadas abelhas nativas, as quais sua grande maioria não tem ferrão nem veneno. Encontramos ainda as mamandavas, abelhas grandes solitárias com ferrão, que em geral fazem seus ninhos no solo do óculos das árvores. Esse daqui não está falando sobre aonde vive a abelha. Então, esse daqui, crianças, eu vou passar para vocês, tá? Esse daqui, ó. Esse daqui vocês não precisam preencher, tá? Quais são as características físicas? Aqui a gente pode colocar que algumas abelhas possuem ferrões e outras não. Como se organizam? Em colmeias. Como se alimentam? Esse daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher e vou passar para vocês lá no grupo, combinado? Mas quem quiser também tentar fazer, pode colocar. Depois dessa atividade de língua portuguesa, nós vamos para a atividade de aprofundamento. Atividade complementar, que é o livro Aprender Sempre. Escolha e registro de adivinha, página 14. Não, desculpa, voltei demais. Aqui. Atividade complementar, conhecendo quadrinhas, página 31. Então, nós vamos nesse daqui, na página 14. Aqui. A Pro tá toda confusa hoje. Não é página 14, é página 31, né? Então, vamos lá para a página 31. Então, ó, nós estamos na sequência 2, tá? Então, vamos achar a página 31. Página 30. Conhecendo quadrinhas, ó, página 31. O que vamos aprender? Nesta aula, você irá conhecer algumas quadrinhas e compartilhar as que você conhece. Roda de quadrinha. Essa nós já fizemos, tá, crianças? Então, assim,
Vão dando uma leitura, vão recordando. Essa aqui eu até pedi para vocês escolherem, vocês já fizeram essa atividade. Tá? Então podem tentar fazer agora de novo só para registrar no livro, tá bom? Então é só essa daqui, página 31. Depois dessa atividade, nós vamos para a matemática. A unidade 6, sequência 24, parque de diversões. Atividade 24.5, página 59. Então vamos lá. Está aqui, crianças, ó, atividade 24.5. Essa página aqui, ó. Lembra que eu falei que o meu livro ele tá com números diferentes? Então, mas aqui, ó, 24.5. Vamos fazer a leitura. Número 1. Eliane gosta muito de inventar problemas para seus colegas resolverem. E você, já brincou de formular um problema? Escreva a sua proposta no espaço abaixo. Então, aqui, vocês vão fazer um probleminha para algum colega. Ou podem fazer também para algum familiar de casa, tá, turminha? Então, vocês podem fazer aqui uma situação problema. Agora, número 2. Agora, formule um problema que tenha solução e que possa ser resolvido com a operação indicada em cada item. Então, aqui na letra A, nós vamos fazer um problema de soma. Então, vocês vão ter que fazer um problema de soma que tem que ter aqui, ó, 13 mais 25. Então, o que nós podemos fazer assim? Uma coisinha bem boba, crianças, e não vão poder copiar a minha ideia, hein? É o seguinte, assim, eu fui ao mercado e comprei 13 latas de leite. Latas de leite não, 13 latas de refrigerante para o meu aniversário. Minha mãe, mais tarde, voltou ao supermercado e comprou 25 latas de refrigerante. Agora, quantas latas de refrigerante ficamos no total? Bom, probleminha bem simples, hein? Então, essa é a ideia. Vocês têm que fazer um problema de soma, uma situação problema, onde tem que ter a soma do 13 mais o 25. E também fazer a solução do problema, tá? Tem que registrar tudo aqui. Aí, depois dessa, nós vamos fazer a B, 40 menos 12. Aqui. Então, vamos ter assim um exemplo. Em minha casa, eu tinha 40 cadeiras. Nessas 40 cadeiras, 12 cadeiras quebraram. Com quantas eu fiquei? Uma situação, problema também simples, porque ela está falando sobre subtração. Lembra que subtração nós podemos usar as palavras tirei, eliminei, perdi, palavras assim, que sejam de tirar alguma coisa, tá? A letra C, ela é de multiplicação. Essa eu também vou fazer em casa, vou tirar foto e eu mando para vocês no grupo, tá? Esse daqui vocês não vão fazer agora, eu vou fazer e mandar para vocês. E aí, nós finalizamos essa parte. Depois disso, nós temos a atividade de aprofundamento, que é a sequência 2, aula 5, página 32 e 33, do Aprender Sempre de Matemática. Então, nós vamos para o Aprender Sempre de Matemática, que é a página 32, 33. Vamos lá. 32. Cálculo mental e o uso da calculadora. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender a utilizar a calculadora para conferir o resultado de cálculo mental. Então, vocês podem, se vocês estiverem aí em casa, usarem a calculadora para fazer o cálculo. O celular de vocês também tem calculadora, então pode usar o celular também para fazer o cálculo, tá? Então, atividade número 1. Roberta propôs para Tiago fazer, por cálculo mental, algumas operações. Ela vai conferir o resultado com sua nova calculadora. Letra A. Você pode fazer o mesmo com seu parceiro, com um parceiro ou parceira para ajudar Tiago. Então, aqui nós temos o cálculo mental aqui, certo? Então, vocês vão fazer o quê? Primeira coisa, vocês podem fazer com alguém em casa, podem fazer com o irmão, com o papai, com a mamãe, com o titio, alguém que vocês possam ali conversar e fazer esse desafio.
E aí vocês vão fazer o quê? Pede para a pessoa fazer o cálculo de cabeça e vocês vão fazer o cálculo pela calculadora do celular ou da sua... se você tiver uma calculadora, né? Em mãos. Por exemplo, ó, 8 mais 9. Aí eu vou pegar a calculadora e vou fazer lá, ó, 8 mais 9 igual. E aí eu vou saber o resultado. Então você vai fazer o cálculo pela calculadora e a pessoa que está fazendo o desafio vai fazer o cálculo mental. Então é mais para vocês aprenderem a mexer na calculadora. Então todos aqui em cima são de soma e esses são de subtração. Certo? Aí nós temos a letra B. Agora você pode escolher alguns números para resolver. Primeiro, por cálculo mental, para depois verificar o resultado com o uso de uma calculadora. Então aqui embaixo, turminha, vocês vão fazer já diferente. Vocês vão colocar números de cálculo para fazer o cálculo mental. E aí depois que vocês fizeram o cálculo mental, colocaram o resultado, aí vocês vão conferir na calculadora. Combinado? Esse daqui é bem fácil. Então aqui já terminamos essa atividade. Aí, turminha, nós finalizamos essa aula. Como essa aula é um pouquinho mais densa, eu vou deixar só essa, um pouquinho mais de informação, só vou ficar só essa por hoje, tá? Amanhã, dia 20 de outubro, não teremos aula. Então eu não vou postar nenhum vídeo no YouTube. Mas aí sábado eu posto os outros que está faltando dessa semana. Combinado? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Beijinho, turminha. Até amanhã. Tchau, tchau.